Graça e paz, queridas, é um prazer estar com vocês novamente, com a nossa segunda parte do nosso estudo online, promovido pelo Ministério Celebra Mulheres, da Igreja Batista em Bragança Paulista. E hoje nós vamos dar continuidade, o estudo já começou, já tivemos uma introdução, já falamos um pouco sobre as vozes que nós temos ouvido, vozes até que têm sido barreiras para ouvir a voz de Deus, vozes que têm sido interferência na nossa vida, na nossa comunhão com Deus. E hoje nós vamos falar um pouco mais sobre ouvir a voz de Deus e como ouvir a voz de Deus, como crescer na nossa fé, na nossa vida cristã. Se vocês lembram do outro vídeo, no nosso outro estudo, nosso versículo chave deste ano é: conheçamos o Senhor, esforcemos-nos por conhecê-lo. Espero que vocês estejam decorando este versículo. Não é um versículo difícil, eu já decorei, então não pode ser tão difícil. Conheçamos o Senhor e esforcemos-nos por conhecê-lo. Neste bloco agora, nessa segunda parte, eu quero conversar um pouco mais com vocês sobre o tema mesmo que foi colocado para nosso estudo no momento, que é conhecer ou conhecendo o Deus da palavra, ou conhecendo a Deus através de sua palavra. Esta frase foi colocada como uma frase título, né, para o nosso estudo, e eu acrescentei só uma pequena parte a esta frase colocada para as mulheres. Eu coloquei: conhecendo a Deus através de sua palavra. Eu quero mais. Eu não quero ficar satisfeito com pouco. Eu quero mais de Deus. Eu quero crescer cada vez mais na palavra. Eu quero crescer em relação ao meu relacionamento com Deus, eu quero ter um relacionamento íntimo com Deus. E eu sei que isso vem somente através do estudo da palavra na minha vida. Se vocês lembram naquele vídeo que foi colocado agora na primeira parte, na introdução, eu coloquei um vídeo para vocês assistirem. E no texto, nesse texto escrito por John Piper, tem uma pequena parte que eu quero colocar para vocês aqui, que tocou muito meu coração em relação a esse texto. Gostei bastante do vídeo, claro, por isso que eu coloquei para vocês, mas essa parte aqui do texto que tocou muito o meu coração, eu vou ler para vocês. Todos sabemos que o caminho para o conhecimento de Deus não é fácil. Disciplina e determinação são importantes, mas só podem levá-lo até certo ponto. Alguns dias, uma semana, talvez um mês. A longo prazo, precisamos de algo mais forte, mais persuasivo do que a disciplina e a determinação. Há muitas armadilhas e obstáculos no caminho. No fundo, a razão pela qual nós não lemos a Bíblia é que não queremos ler a Bíblia. Nós não enxergamos a alegria e a paz e a vida quando vemos aquela capa de couro em nossa prateleira. Nós vemos uma parede e não uma janela. Então eu espero, através desse estudo, que possamos ver uma janela, que possamos ver que o livro que Deus escreveu é uma janela para crescermos na nossa vida e sermos algo que somente Ele pode fazer de nós, somente Ele pode transformar as nossas vidas em Cristo Jesus. E hoje eu quero falar um pouquinho mais, antes de nós entrarmos no estudo mesmo da palavra, eu quero colocar para vocês alguns aspectos da necessidade de crescer na vida cristã. Eu quero que vocês entendam que a vida cristã é um chamado para a maturidade, um chamado para o progresso. O apóstolo Paulo escreveu em vários momentos a várias igrejas a necessidade de crescer, de amadurecer, de alcançar a maturidade,
Ele escreveu em Efésios 4:13, Colossenses 1:28, Colossenses 4:12, 2 Timóteo 3:17, Hebreus 6:1, Tiago 1:4 e Filipenses 3:12-14. E eu quero ler para vocês aqui somente o texto de Hebreus 6:1. Vou passar esses versículos para você pelos slides, para vocês poderem procurar depois cada um desses, mas pelo nosso tempo eu não vou ler todos esses versículos, mas eu escolhi o versículo de Hebreus 6:1, que diz: portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade. Eu escolhi esse versículo porque eu creio que ele, de alguma forma, mostra a nossa necessidade de deixar os ensinos fundamentais, os elementares, os ensinos elementares a respeito de Cristo e avançarmos na maturidade que nos leva a uma vida santa, é uma vida de santidade. Essa vida de santidade é um processo. Se nós estamos progredindo, então é um processo. Se nós precisamos progredir em maturidade, então é um processo. E nós entendemos que a santidade na vida cristã é um processo. Nós encontramos em 3 momentos, 3 versículos separados sobre esse processo da santidade. Primeiro, nós temos no livro de João, na oração de Cristo, em João 17, quando ele mesmo, Cristo, ora pela sua igreja, pelos seus discípulos, ele pede a Deus que ele santifique-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Então, nós sabemos que esse processo exige uma santificação através da palavra, através da verdade. A verdade é a palavra e a palavra é a verdade. Então, é algo elementar, fundamental para entendermos como crescermos na vida cristã. Em 1 Tessalonicenses 5:23, também nós vemos o apóstolo Paulo escrevendo para a igreja, quando ele diz que o próprio Deus da paz o santifica inteiramente. Então nós sabemos que esse processo da santidade é um processo que Deus fará por inteiro, não fará em parte. Me faz lembrar do versículo em Filipenses 1:6, que diz que Deus, aquele que começou a boa obra em nós, há de completá-lo até o dia de Cristo Jesus. E aí ele vai completar a obra que ele começou. E essa é uma grande promessa e onde podemos descansar, porque Deus está fazendo essa grande obra nas nossas vidas. Hebreus 2:11 diz: ora, tanto o que santifica quanto os que são santificados provém de um só. E aqui nós entendemos que quem está fazendo esse processo da santificação é Deus. Então, nós buscamos a santidade, mas o processo é feito por Deus. Ele traz esse progresso, ele traz a maturidade às nossas vidas através do nosso desejo de crescermos na fé. Tem 3 catalisadores, que podemos dizer assim, que nos levam a essa transformação nas nossas vidas. Tem um autor de um livro, Donald Whitney, né? Ele escreveu um livro que chama Disciplinas Espirituais para a Vida Cristã. E ele usa esse termo, catalisadores, para chamar a nossa atenção para aquilo que nos ajuda a crescer na santidade, para nos ajudar a ser transformados, né? Transformados para a vida cristã, nesse progresso da santidade. É uma transformação. O progresso é não somente indo, mas se tornando, né? Se transformando, se conformando. E são esses 3 catalisadores que ele coloca, são as pessoas, as circunstâncias e as disciplinas espirituais. As pessoas e as circunstâncias são fatores externos. Nós não temos controle sobre as pessoas com quem nós andamos, quem vive na nossa casa, com quem nós trabalhamos, mas Deus usa
essas pessoas à nossa volta para nos moldar. E ele usa também as circunstâncias. Romanos 8:28 diz que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam o Senhor e são chamados. Então nós sabemos que as circunstâncias estão nos moldando também. Mas também existem as disciplinas espirituais. Nós achamos em 1 Timóteo 4, 7 e 8, quando o apóstolo Paulo escreve que nós precisamos exercite-se na piedade. É a piedade conhecido mais como a santidade ou a maturidade. Então, o exercício para as nossas vidas. Esse último fator é um fator interno. Se as pessoas e as circunstâncias são coisas que não podemos controlar, mas elas trabalham nas nossas vidas, elas trabalham assim, de fora para dentro. Agora, as disciplinas espirituais, nós temos controle daquilo que nós fazemos. Então, essas disciplinas espirituais estão trabalhando de dentro para fora. Então, nós vamos manifestar na nossa vida cristã um crescimento através dessas disciplinas espirituais. Então é importante nós entendermos que essa transformação ela vem através das pessoas e circunstâncias, mas também através das disciplinas espirituais. O propósito das disciplinas espirituais é unicamente para nos tornarmos como Cristo. Nosso objetivo, nosso alvo na vida cristã é sermos como Cristo. 1 Pedro 1,16 diz, sejam santos porque eu sou santo. Romanos 8:29 diz, também os predestinou para sermos conformes à imagem do seu Filho. Em 1 João 3:2 ele diz, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Então nós entendemos que nosso objetivo, até na prática das disciplinas, o nosso objetivo é sermos como Cristo. Não é só praticar as disciplinas por praticar disciplinas, não é orar somente para orar, não é ler a Bíblia somente para dizer que eu li a Bíblia. É para me tornar como Cristo, eu quero ser como Cristo, eu quero ser santo porque Ele é santo. Ser santo como Deus é santo porque Ele é santo, Ele é separado, Ele é único. Eu quero seguir essa ideia da santidade, eu quero buscar essa santidade para que eu possa crescer e ser transformado pela palavra para ser como Cristo. Essa santidade também nos leva a uma vida exemplar. Se nós estamos crescendo e amadurecendo na nossa vida cristã, nós vamos servir como exemplo para as pessoas que são as pessoas mais novas na fé. E isso não quer dizer necessariamente que é uma pessoa que é mais velha, né? Mas uma pessoa mais madura na fé. E sendo mais madura na fé, nós podemos ser exemplar, levar uma vida exemplar para os outros. 3 textos aqui são ponham em prática. Esses 3 textos são escritos pelo apóstolo Paulo. E por 3 vezes ele fala para os seus leitores, faça como eu faço, né? Então ele fala assim em Filipenses 4:9, ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. Então ele se coloca como um exemplo. Mas você pode pensar, mas isso é porque é Paulo, é o apóstolo. Mas ele está dizendo para a igreja, põe em prática essas coisas que vocês ouviram. Então isso quer dizer que há uma possibilidade de nós colocarmos em prática e sermos exemplos na vida cristã também. Na carta aos Coríntios, ele escreve assim, portanto, suplico-lhes. Ele faz essa súplica que elas sejam os seus imitadores. E também em 1 Tessalonicenses 1, 6-7, ele diz, de fato, vocês se tornaram meus imitadores e do Senhor. Assim, tornaram-se modelo para todos os crentes. Então, ele está encorajando e agradecendo a essa igreja em Tessalônica, porque eles se tornaram exemplos, modelos para todos os crentes no seu agir, no manifestar dessa maturidade na vida cristã. Então nós vemos que a santidade é algo que é um exercício, algo que nós precisamos buscar.
1 Timóteo 4,7, nós já lemos esse versículo que diz: exercite-se pessoalmente na piedade. E a piedade é um exercício de aproximar-se cada vez mais de Deus, buscando cada vez mais a sua pessoa. E a única maneira, de acordo com o autor do livro que eu escrevi, que eu mencionei, o Donald Whitney, que escreveu As Disciplinas Espirituais na Vida Cristã, conforme o seu entendimento, ele diz que o único caminho para a maturidade espiritual é através das disciplinas espirituais. Talvez a ideia das disciplinas espirituais é algo novo para você. Eu vou só mencionar aqui algumas dessas práticas, algumas dessas disciplinas, para você entender quando nós falamos de disciplinas espirituais, o que eu estou falando. Para algumas pessoas não é novidade, não é algo novo, mas para muitas pessoas que são novas assim na jornada, elas não entendem, ou talvez elas ouviram falar das categorias das disciplinas, mas não sabiam que eles são chamados disciplinas espirituais. Então, nós temos aqui a leitura bíblica, a oração, a comunhão, o estudo da palavra, que é diferente de somente a leitura bíblica, e nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso no nosso próximo bloco, no próximo estudo. O diário espiritual, que são as nossas anotações, aquilo que Deus está nos ensinando a cada dia, a cada vez que nós lermos a palavra. É uma boa prática anotar o versículo, aquilo que Deus nos ensinou através daquele versículo, ou aquele trecho, aquela passagem, ou mesmo lendo um devocional, anota ali aquilo que você aprendeu naquele dia. Nós temos a disciplina da adoração, do louvor, o cântico, a prática do jejum, a prática do serviço, servindo uns aos outros, servindo a igreja. É uma prática, é uma disciplina espiritual. E temos também o silêncio e a solitude. Eu só coloquei aqui alguns exemplos. Tem pessoas que falam de muitas práticas, muitas disciplinas espirituais, mas essas são umas que são mais básicas. E no próximo bloco, no nosso próximo estudo, nós vamos falar um pouco mais sobre a parte da leitura bíblica, o estudo da palavra e a oração. Então, eu espero vocês no próximo bloco, no próximo encontro. Que Deus os abençoe. Graça e paz para todos vocês. Deus abençoe.